Nesse vídeo eu vou estar fazendo 100% do Bob Esponja com mais de 200 coletáveis. Meu irmão, se esse não é o jogo mais difícil do Calça Quadrada, eu realmente não sei qual que é. Eu nunca ia imaginar que passaria tanta raiva em um jogo do Bob Esponja. Jogo ruim, filho da puta. Mas chega de enrolar e bora platinar. O jogo começa com uma cutscene mostrando a fenda do biquíni e depois o balde de lixo. Aparentemente o Plankton tinha criado um plano infalível para finalmente roubar a fórmula secreta para ele, com uma máquina de criar robôs. Ele liga a máquina, mas não percebe que ela estava com o botão de obediência desligado. Os robôs se voltam contra o Plankton e vão dominar a cidade por conta própria. Depois do Plankton tomar o gap para sua própria criação, o jogo corta para os nossos heróis, o Bob Esponja e o Patrick. Ironicamente, os dois estavam conversando sobre ter robôs de verdade para brincar. O Patrick então tem a brilhante ideia de colocar os robôs de plástico em uma concha dos desejos, que ele tem certeza absoluta que funciona. E então ele põe e diz sua incrível palavra mágica. Depois disso, eles vão dormir, para que no dia seguinte o desejo já esteja realizado. Mas quando o Bob Esponja acorda... Gonna play with robots, gonna play with robots, gonna play with robots, gonna play with... Wow! Gary, did you do that? A gameplay começa na casa do Bob Esponja. Aqui é meio que o tutorial do jogo. Basicamente é um crash de Bob Esponja. Eu achei bem parecido pelo menos. Aqui ele gira, dá bundada e também cabeçada. A gente tem essas peças brilhantes, que é a moeda do jogo. Depois de explorar um pouco a casa do Bob Esponja, a gente pega o primeiro coletável, a preciosa, a esplêndida, a espetacular meia do Patrick. Pois é. A gente tem que coletar 80 meias do Patrick durante o jogo inteiro, mas eu já vou explicar isso melhor. Explorando um pouco mais, eu encontro a espátula dourada, o coletável mais importante do jogo. Sem ele, a gente literalmente não consegue avançar na história. Agora que coletei a primeira espátula, eu posso desbloquear a saída da casa do Bob Esponja e explorar a cidade. E de cara, eu já encontro o Plankton, que fica mendigando a nossa ajuda com balde de lixo. O Bob Esponja acaba aceitando em troca de alguma espátula dourada. Olhando um pouco mais em volta, encontro o Sr. Siriguejo. Com ele, eu tenho a opção de trocar minhas peças brilhantes por espátulas. E falando com o Patrick, ele explica que a cada 10 meias perdidas que encontramos, ele dá uma espátula também. Depois de conversar com o Patrick, eu vou dar uma olhada na casa dele. E quebrando tudo, eu encontro mais uma meia perdida dele. Eu não vou me aprofundar em todas as 80 meias ou as 100 espátulas, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e chato. Depois de pegar a meia perdida na casa do Patrick, eu consigo encontrar mais uma espátula. E vou para a casa do Lula Molusco. Entrando lá, a nossa missão é quebrar tudo até ele entregar a espátula que tá com ele. E como se não fosse suficiente destruir a casa toda do cara, eu ainda falo com ele mais 10 vezes e ganho a conquista. Você está pronto agora? Depois de destruir a casa de todo mundo, eu vou partir para a primeira fase do jogo, o campo de águas vivas. E assim que chegamos, o Lula Molusco está sendo perseguido por um robô e acaba sendo encurralado por várias águas vivas e fica em choque. Conversando um pouco com ele, eu descubro que existe um remédio com rei água viva, que vai ajudar o nosso amigo a melhorar. E é claro, sem pensar duas vezes, Bob Esponja aceita em buscar esse remédio. Um pouco mais adiante, encontra uma placa que ironicamente diz que o Bob Esponja não sabe nadar. Como desculpa, o jogo dá o nome da água de Gu. Se cair lá, é morte instantânea. Explorando um pouco mais, eu encontro uma das caixas de teleporte. Elas servem para se locomover em pontos específicos da fase, mas para falar a verdade, eu mal uso elas durante a gameplay. Depois de pagar para consertar a ponte, eu pego mais uma meia perdida do Patrick e sigo subindo a montanha, até encontrar o Gary, que nos revela que tem um bungee jump com uma espátula escondida. Assim que eu coleto a espátula, sigo em direção para avançar na fase, e o jogo mostra um novo inimigo. Ele é bem tranquilo, não incomoda muito na gameplay e só morre com hit. Depois de pegar mais alguns coletáveis, eu encontro o Homem-Sereia, que diz que o Patrick precisa de ajuda e está cercado de robôs. Em vez desse velho ajudar, ele só quer saber de algo para massagear os pés deles. Cansado de ouvir sobre isso, o Bob Esponja vai salvar o Patrick, mas antes disso eu descubro que existe a mecânica de deslizar durante algumas partes do jogo, então eu desço a ladeira até chegar no Patrick, e para conseguir salvar ele é bem simples na verdade, é só destruir as 3 máquinas que geram robôs e apertar os botões que estão com elas, e assim que terminamos, como recompensa, ele me entrega uma espátula, e também viramos o próprio Patrick. Eu sinceramente não esperava que fosse jogar com outros personagens durante o jogo, e além disso, cada personagem tem sua própria habilidade. O Patrick, por exemplo, ele consegue pegar e lançar objetos pesados, e sua sentada atordoa os inimigos ao redor. E é claro, ele tem uma barrigada. Agora que eu tô no controle do Patrick, eu entro na caverna, e dentro dela tem alguns puzzles que são até que bem fáceis. Depois de deslizarmos, o jogo mostra que é possível jogar gelo na água com o Patrick. Fazendo isso, eu coleto mais uma meia perdida.
Depois disso, eu stuno os inimigos e jogo eles no botão, liberando a porta e pegando mais uma espátula. E agora que finalizei a caverna, eu encontro a Sra. Puff. Durante o jogo, ela vai nos passar algumas missões durante as fases. E a primeira missão dela é bem simples. A gente só tem que abaixar o nível da água para coletar a espátula. Então eu sigo em direção à ilha e destruo todas as máquinas ao redor, jogando os próprios robôs nelas, destruindo todas o nível da água baixa, revelando uma espátula escondida. Depois eu troco para o Bob Esponja e sigo em direção ao chefão da fase. Finalmente, chegando no chefão da fase, eu me deparo com o Rei Água Viva. E ele tá relaxando, tomando um banho. Mas quando o Bob Esponja fala com ele não parece gostar muito. A batalha contra o Rei Água Viva foi bem fácil. Era só ficar desviando das ondas de choque e bater quando tivesse chance. E é claro, matar as pequenas águas vivas que ele ficava parindo. E apesar de eu quase morrer, eu consigo derrotar ele e pegar a conquista de derrotar o Rei Água Viva. Agora que o Rei Água Viva foi derrotado, eu finalmente coleto a geleia para o Lula Molusco. E desço deslizando, eu coleto mais uma meia perdida no meio da pista. Aí assim conseguindo mais uma conquista por coletar 15 meias perdidas do Patrick. E após terminar de deslizar, eu coleto mais uma espátula, e ganhando a conquista de coletar 10 espátulas douradas. Voltando pro começo da fase, eu converso com o Lula Molusco, que depois de conseguir a geleia, ele me entrega uma espátula também. E também ganhando a conquista de Jellyfish por completar a missão do Lula Molusco. E depois de tudo isso, eu volto para a frente do biquíni, e sigo para a próxima fase, o centro da cidade. Logo de cara, eu encontro a Sra. Puff, e ela já me passa a missão de coletar alguns coletáveis durante a fase. Um pouco mais adiante, o jogo me mostra que agora tem como virar uma bola com o Bob Esponja, e com isso ganhando muita velocidade. Ao decorrer da fase, eu encontro o Gary. Ele diz... Quer dizer, diz nada, ele sua minha. O Bob Esponja deduz que ele vai precisar de ajuda, pois ele não conseguiria passar por esses prédios altos. Então assim a gente começa a jogar com a Sandy, a grande esquilo do Texas. A Sandy pra mim é o personagem mais roubado do jogo. Você consegue planar e matar inimigos a longa distância usando o laço. Além de tudo isso, a Sandy também consegue jogar o laço nesses pontos para conseguir pegar mais altura, e assim chegando em lugares mais altos. Me lembrando bastante o Nero de Devil May Cry 4. Escalando mais os prédios, eu sigo coletando os volantes da missão e as meias do Patrick. Nessa altura eu já tinha pego 20 delas, e acabo encontrando mais uma espátula, totalizando 13 espátulas douradas. Avançando mais na fase, eu entro no prédio, me levando para mais alto ainda na fase. Chegando lá em cima, eu me encontro com Larry, que pede nossa ajuda para arrumar o sinal da televisão dele, e é claro que a gente vai quebrar esse galho. Um pouco mais adiante, o jogo nos apresenta um novo inimigo, mas antes de enfrentar ele, eu volto um pouco na fase para pegar uma meia escondida, que eu só consigo acessar ela com Bob Esponja. Depois de pegar a meia, eu volto a jogar com a Sandy, e vou dar uma olhada no inimigo novo. Ele é bem simples, ele só fica jogando umas bombinhas, mas com a Sandy fica bem fácil de matar ele. Eu chego nessa área que tem que pagar 2.000 de peças brilhantes, e assim liberando o botão, que apertando ele começa um desafio de tempo. Ele é bem fácil, é só ficar balançando até chegar na espátula dourada. Continuando a fase, eu derroto diversos inimigos enquanto avanço nela, até chegar no ponto de ônibus e mudar mais uma vez para o Bob Esponja. Com ele, eu entro no farol, e lá tem mais um desafio, mas dessa vez é de derrotar todos os inimigos. Esse foi um pouco mais chatinho. No final do desafio tem uma espátula dourada, e também um botão, que apertando ele libera um trampolim para subir e pegar a meia do Patrick que estava escondida. Saindo do farol, eu estou de volta para o chão, e aqui eu pago mais 2.000 de peças brilhantes para desbloquear uma nova área, a Agulha do Mar. Mas logo de cara, o Sr. Sirigueijo me pede ajuda para destruir todas as caixas, que estão em cada bang jump da fase. Não é nada muito complicado, mais chato mesmo é destruir a última caixa, e de controlar o Bob Esponja, que é meio ruim. Depois de destruir todas as caixas, ele me entrega uma espátula dourada, mas antes de sair, eu troco para a Sandy de novo, e vou atrás de uma meia que estava escondida. Agora que eu completei quase tudo da fase, eu vou conversar com a Sra. Puff, que me entrega uma espátula dourada por coletar todos os volantes para ela, e também ganhando a conquista Uptown and Downtown, por finalizar a tarefa dela. E agora que eu tenho 18 espátulas douradas, eu volto para a frente do biquíni, e desbloqueio mais uma fase, mas dessa vez é um boss. I have brought you two here to face a great challenge. I've got nerves of steel and muscles of sand. And eyes of jelly. My Poseidon has been breached by a mighty foe whom you must vanquish. Bring it on, Your Highness! Bring it on! In this corner, defending the Poseidon, a small square guy. And his challenger, a huge murderous robot shaped like a squirrel. Look, it's a giraffe. I think I need to get home to feed Gary.
Eu tô lutando contra o robô da Sandy. Ela é um boss bem divertido e até que bem simples de derrotar. Sempre quando ela dá uma sentada no chão, surge a chance de bater nela. Depois de 3 hits nela, o Patrick diz que quer lutar contra ela também. Mas já com o Patrick é um pouco diferente. Quando ela der a sentada, você vai ter que pegar a cabeça dela e jogar em cima do placar que despencou da arena. E além disso, ela ganha um golpe novo, que é até que bem fácil de desviar. Fazendo isso algumas vezes, o jogo passa uma cutscene do Patrick falando que agora é a vez do Bob Esponja de novo. Agora a Sandy tá bem mais agressiva e com um golpe impossível de desviar. Sério, não consegui desviar uma vez sequer dele. E pra dar dano nela, tem que dar uma cabeçada na cabeça dela. E derrotando ela, o próprio Rei Netuno me entrega mais uma espátula, além de ganhar a conquista Sweet Victory. Depois de derrotar a Sandy Robô, eu volto pra cidade. E de cara o Bob Esponja já vai cobrar o Plankton. Por ter muitos robôs saindo do balde de lixo, ele começa a suspeitar. O Plankton obviamente se paga de inocente, e a gente segue nossa jornada. Agora que eu volto pra cidade, eu desbloqueio mais uma área da Fenda do Biquíni, e pego alguns coletáveis num lugar novo. Primeiro eu entro no centro dos idosos, e pego uma meia escondida. Depois disso, eu vou pra casa da Sandy. E assim que entro lá, o Bob Esponja fica todo seco, parecendo que saiu da Cracolândia. E falando com a Sandy, ela diz que os robôs quebraram o vidro do domo dela. E então começa um desafio de tempo pra matar todos os robôs. E derrotando todos eles, ela me entrega uma espátula dourada. Depois disso, eu volto para a casa do Bob Esponja. Lá eu tinha esquecido de pegar um troféu de tutorial do jogo, de coletar tudo que tem na casa dele. Depois de pegar a conquista, eu sigo para a próxima fase do jogo, a Lagoa Goo. E de cara, o jogo já apresenta um inimigo novo. Ele fica jogando raios em mim e fica voando ao redor. E para matar ele é só uma cabeçada. Avançando mais um pouco, eu me encontro com Larry. Ele me fala que o robô pegou uma espátula e diz que eu vou precisar do refletor para conseguir atingir o robô. Mas antes de alinhar todos os refletores, eu troco para o Patrick e faço um desafio de tempo para coletar mais uma meia perdida. Depois de pegar a meia perdida, eu volto para o Bob Esponja e resgato todas as crianças perdidas da Senhora Puff. Falando com ela, eu ganho mais uma espátula dourada. Com isso, eu sigo adiante na fase, até chegar no castelo de areia. E chegando nele, eu já troco para o Patrick novamente, para conseguir coletar mais uma meia perdida. Subindo o castelo, tem uma espátula e uma meia no topo dele. Depois de coletar os dois, eu passo pela catraca, entrando na caverna da fase. E derrotando mais alguns robôs, eu consigo a conquista de matar 100 inimigos com Bob Esponja. Essa conquista tem para cada um dos 3 personagens. Enfim, na caverna ainda tem alguns coletáveis espalhados. Primeiro eu coleto uma meia perdida e mais pro final da caverna eu pego uma espátula dourada. E com isso eu também consigo uma conquista de pegar 25 espátulas. Mas antes de sair, eu troco para o Patrick e congelo a água pegando mais uma meia perdida. Saindo da caverna, eu chego no parque de diversões. O Sr. Seriguejo me diz que roubaram os bilhetes e ele me oferece um grande prêmio por ajudar ele. Entrando no parque depois de derrotar alguns inimigos, a roda gigante acaba quebrando. Passando pela roda gigante, tem um minigame parecendo aquele de fliperama, que ao realizar eu ganho uma meia do Patrick. Avançando a fase, eu troco para o Bob Esponja. E trocando para ele, eu pago para liberar os trampolins, para chegar no topo da torre. Lá em cima eu pulo de bang jump e coleto mais uma espátula dourada. Trocando para o Patrick de novo, eu congelo o mar inteiro, para coletar mais uma espátula. Depois disso, eu jogo uma melancia na tábua e assim fazendo eu chegar no último refletor que faltava. E ganhando mais uma conquista por completar a missão do Larry. E é claro, ganhando mais uma espátula também. Voltando para a Fenda do Biquíni, eu sigo para a fase mais chata do jogo inteiro. E vocês já vão entender o porquê. Entrando na caverna, eu converso com a dupla de velhos. E eles me pedem para falar com o computador deles. Mas antes de chegar lá, o jogo mostra um novo inimigo. E esse inimigo é muito chato. Ele tanca muito e faz nascer cachorros robôs. Depois de derrotar ele, eu sigo avançando na fase e coleto mais uma espátula dourada. Avançando para a próxima área. Eu troco para o Patrick e antes de avançar eu faço um pequeno desafio. De jogar melancia em todos os botões. Depois de ativar os 3 botões, eu jogo a melancia na tábua. Para me fazer voar até o mexilhãozinho. E ele me passa a tarefa simples de apenas virar os cilindros. Eu confesso que esse puzzle eu demorei um tempinho até pra passar ele. Mas depois de uns 20 minutos, e eu não me orgulho disso, realizando o puzzle do mexilhãozinho, ele me entrega mais uma espátula dourada. E depois disso eu troco para o Bob Esponja novamente. E com ele só sigo avançando em direção ao fim da fase. E coleto mais uma espátula dourada próximo ao computador. Avançando para a próxima área da fase, eu encontro esse chão que troca de cor. Se eu pisar nele quando estiver vermelho, eu morro. Depois de atravessar todo esse chão, eu coleto uma espátula e uma meia perdida. E logo em seguida eu vou pra parte que mais me estressou o jogo inteiro. Sério, eu achei que eu fiquei 1 hora pra passar disso. E o pior, mano, é que não é difícil, cara. É um bagulho muito fácil, mas eu demorei muito pra conseguir por algum motivo. E depois que eu passei do pior momento da minha vida, eu vou para a última parte da caverna, o boss. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar desse personagem antes, mas enfim. Pra derrotar ele é bem suave. Basta desviar desse trombone e esperar pra chegar perto dele. Quando você chegar perto dele, lança uma bolha e já era. Quanto mais bate, mais rápido o trombone fica. E além dele ficar mais tempo tentando te acertar. E depois de derrotar o Lagostin, eu ganho uma espátula e também uma conquista Shrink Catcher. Eu acho que eu pronunciei certo, não sei. Depois de finalizar a caverna do Homem-Sereia do Mexilhãozinho, eu volto para a Fenda do Biquíni e vou avançar para a próxima fase, a Fenda da Pedra.
Assim que eu chego, a senhora Pidona já me pede pra coletar os quadros perdidos ao redor da fase. E além disso, tem mais um inimigo, que é bem interessante. Para conseguir chegar perto dele, eu preciso andar bem devagarinho pra poder dar um hit nele. Apesar de parecer simples derrotar ele, em alguns momentos ele é extremamente irritante. Depois de ver um inimigo novo, eu troco pra Sandy. E essa fase a gente vai jogar bastante com ela. E sigo pegando alguns coletáveis da fase. Depois de pegar tudo, eu entro no museu. Nessa parte eu preciso apertar todos os botões para desativar o laser e conseguir avançar no museu. Desativando todos, eu consigo pegar mais uma espátula dourada. O interessante dessa parte é que tem várias referências ao episódio do desenho nas paredes. Chegando ao fim do museu, eu volto para o Bob Esponja e já caio escorregando. Depois de escorregar, eu ativo o botão e subo derrotando os inimigos até trocar para Sandy de novo. Assim que eu troco para Sandy, eu falo com o Plankton. E falando com o Plankton, ele me diz que eu tenho que ativar todos os lasers, senão eu não consigo avançar na fase. Então para ativar os lasers é bem fácil. Só pular nas plataformas e derrotar os inimigos. Depois de derrotar os inimigos, apertando o botão. Fazendo isso 3 vezes, o laser maior é ativado e liberando o caminho para me passar. E é claro que o Plankton me entrega uma espátula dourada por isso também. Fazendo isso, eu volto pelo caminho que eu desbloqueei, e nele eu derroto diversos inimigos, coletando mais uma espátula dourada. Atravessando a catraca, eu estou na última parte da fase, e nela tem um desafio de tempo que é bem fácil. Concluindo o desafio, eu coleto mais uma espátula, e voltando para o começo da fase, eu pego mais uma por falar com a senhorita Puff. E também a conquista Reach Rock Bottom. Voltando para a fenda do biquíni, eu vou direto para uma fase nova, a estação de esqui. E assim que eu chego, Lula Molusco me pede para que eu me livre de todos os robôs das pistas de esqui, e como recompensa ele me dará mais uma espátula. Então eu sigo em frente e destruo um boneco de neve, revelando uma meia escondida. Antes de entrar na primeira casa de esqui, eu aperto um botão, que libera várias bandeiras para Sandy. Mas antes de trocar para Sandy, eu pulo de bang jump e coleto mais uma espátula perdida. Depois de coletar mais uma espátula, eu troco para Sandy e subo as bandeiras para pegar mais uma espátula. Agora que eu finalmente peguei alguns coletáveis, eu parto para a primeira área de esqui, o Monte do Girino. Entrando na fase, eu converso com a senhora Puff, que me passa um desafio de tempo. Mas antes de fazer o desafio, eu desço para coletar as meias perdidas do Patrick. Depois de coletar todas as meias da descida, eu volto para o desafio de tempo da senhora Puff. E todas as fases de esquis terão um desafio de tempo, mas geralmente são bem fáceis. Agora que eu finalizei a descida de tempo, a senhora Puff me entregou mais uma espátula, e eu sigo em direção para a próxima área. O Morro Linguado. Assim como da última vez, me passa um desafio de tempo, e dessa vez é o amigo Bolha. Mas como de costume, eu foco em pegar primeiros coletáveis na primeira descida. Essa descida é bem grande, tanto que o tempo do desafio é quase 2 minutos. Mas deixando isso um pouco de lado, eu foco em pegar todos os coletáveis da rampa. E esse tem um bem chatinho, que é basicamente quebrar todos os bonecos de areia espalhados durante a fase. A princípio parece ser bem fácil, porém eu não posso morrer. Se eu morrer ou cair da rampa, eu tenho que quebrar tudo de novo. E é sério, se tem uma coisa que é bem fácil de acontecer é morrer nessa rampa. Mas depois de conseguir quebrar todos os bonecos de areia, eu faço o desafio de tempo. E foi bem tranquilo até. Depois de sofrer muito, eu sigo para a terceira e última descida de esqui, a Montanha de Areia. Assim como de costume, um personagem me passa o desafio de tempo, e pelo incrível que pareça, eu consigo passar ele de primeira. E quando termino, ganho mais uma conquista por terminar todas as rampas de esqui. Como eu finalizei o desafio de primeira, eu vou atrás dos coletáveis e finalizo essa fase. Retornando para a fenda do biquíni, eu avanço para um boss bem interessante. Wow, that robot looks like Patrick, and its breath seems just as bad. This day just doesn't seem to be getting any better. SpongeBob, hurry! Squidward's in more trouble than a chili relleno in a pan of grease. We have to help! You're right, Sandy. But if that robot really is like Patrick, he'll eat us for dessert. What should we do? Well, we better figure something out, and pronto! Maybe that button on his back is a self-destruct. I'll try to hit it. Good idea, SpongeBob, but it's time to stop yapping and get to it! Depois de derrotar a Sandy Robô, agora eu tenho que lutar contra o Patrick Robô. Sinceramente, esse é o melhor boss fight do jogo inteiro. Pra derrotar esse, é bem fácil. Ele fica girando e jogando uma gosma verde. E depois de ele ficar cansado ou tonto, ele senta no chão. E assim que ele senta no chão, dá um hit no botão de destruição dele. Depois de fazer isso 2 vezes, isso acontece. Ah, mas já? That does it! You pushed this squirrel too far! Get ready for a hot fudge twister, Texas style! What is Sandy going to do? Agora com a Sandy, o jogo muda um pouco. Basta ficar desviando das gosmas verdes e do ácido, subindo nas cordas. É bem fácil. Mas depois de bater nele apenas uma vez, o Bob Esponja e o Lula Molusco estão descongelados. E agora para bater no Patrick é só desviar de tudo. Apesar de ter ficado mais difícil e rápido os ataques dele. É só desviar de tudo e jogar uma bola na bunda dele. E derrotando ele e ganhando a conquista de Toxic Terror.
Retornando para a fenda do biquíni, eu falo com o Plankton e digo pra ele que vou precisar de mais espátulas antes de entrar no balde de lixo. No total eu preciso de 75, mas eu só vou entrar quando tiver coletado todas as espátulas possíveis. Antes de partir para a próxima fase, eu desbloqueei uma nova habilidade. Com ela eu posso jogar uma bolha para ativar botões, ou dar dano em inimigos. Como teste, eu uso para coletar uma espátula dourada que estava em cima do balde de lixo, e assim ganhando a conquista de coletar todas as espátulas da fenda do biquíni. Depois disso, eu vou falar com o Sr. Siriguejo, que me pede para destruir todos os inimigos do Siricascudo. Entrando lá, o desafio é bem simples e fácil também. Depois de concluir o desafio, eu recebo uma espátula como recompensa do Sr. Siriguejo. Agora com a habilidade nova, eu volto para algumas fases para coletar itens que não podia antes. E aproveitando, eu paro para farmar muitas peças brilhantes. A farm era bem fácil, era só quebrar umas caixas e depois jogar na água, e repetir o processo. No total, eu precisei farmar 40 mil peças brilhantes. Não demorou muito, foi até que bem rápido. Mas agora eu sigo para a próxima fase, que sinceramente, eu nem lembro o nome. Essa fase foi tão zoada que nem lembrava dela até editar isso. Enfim, primeiro eu chego e falo com a Sra. Puff, que inicialmente me pede para que eu resgate as crianças perdidas. Seguindo um pouco a fase, eu desbloqueio algumas passagens e coleto uma espátula. Depois de pegar uma espátula, eu troco para o Patrick, e com ele eu jogo melancias para avançar na fase, chegando até a parte de baixo da fase, e congelando o lago para pegar a meia perdida do Patrick. Um pouco depois, eu mato os inimigos e acabo ganhando a conquista de Star Smasher, que precisa matar 100 inimigos com o Patrick. Depois de pegar a conquista, eu avanço mais na fase, até precisar pagar para abrir o portão. E aqui nessa parte eu jogo as pedras para subir a planta, e eu pego mais uma espátula dourada. Assim que eu pego mais uma espátula no lago congelado, eu volto para ele para fazer outra parte da fase, e como sempre, é uma caverna, que apesar de não ter nada demais, é até que bem legal. Você precisa ficar alternando entre o Patrick e o Bob Esponja para completar o desafio um do outro, e depois conseguir finalizar o puzzle. Eu coleto uma espátula dourada e consigo avançar na fase. E depois de passar pela catraca, o Homem-Sereia me desafia para bater o recorde de tempo dele. Essa rampa foi bem tranquila, e consigo passar o desafio de segunda, e no final da descida, estava uma espátula dourada. Mas eu acabo voltando para pegar mais uma espátula com o Homem-Sereia. Finalmente, eu retorno para o começo da fase, e falo com a Sra. Puff, que após resgatar todas as crianças, ela me dá como recompensa uma espátula dourada, e também eu ganho uma conquista por finalizar a missão. De volta para a fenda do biquíni, eu estou na reta final do jogo. Falta apenas 2 fases e 2 boss. Então, sem perder tempo, eu parto para a próxima fase, o cemitério do holandês voador. Chegando na fase, o holandês voador diz que foi expulso do próprio navio e pede ajuda para que eu destrua o navio robô. E como recompensa, ele vai me entregar uma espátula dourada. E quando eu aceito espátulas douradas, eu aceito sem nem pensar. Depois de falar com ele, o jogo logo me apresenta mais um inimigo. E cara, puta que pariu, que robô chato. Ele tem uma bolha em volta dele que protege ele de tomar dano. E ele pode atacar à distância. Sem contar que ele precisa de mais hits se for matar ele corpo a corpo. Mas o melhor jeito de matar ele é a distância, sem que ele perceba. E derrotando ele pela primeira vez, eu ganho a conquista de enciclopédia de robô, que é derrotar todos os robôs do jogo. E mais pra frente, o jogo mostra uma nova mecânica, de poder bater os botões para mover algumas estruturas. E com isso, eu uso de apoio para poder avançar na fase. Seguindo, eu mato vários robôs até chegar nessa outra área, que precisa usar essas paredes para poder apertar o botão que fica bem alto. Depois de apertar o botão, uma pilastra cai sobre o navio, e eu uso ela para escorregar e coletar mais uma espátula dourada. E logo depois, passo pela catraca. E chegando na próxima área, o Lula Molusco me mostra onde tem uma espátula dourada. Mas antes de ir lá, eu troco para a Sandy e volto um pouco para coletar uma meia perdida do Patrick. E depois continuo a fase com ela, derrotando diversos inimigos, até ter que trocar para Bob Esponja de novo. E agora eu descubro que posso grudar nas paredes para pular de um lado para o outro, e que sinceramente é bem legal, mas eu considero uma baita chance perdida de colocar o Lula Molusco no jogo. Ele aparece diversas vezes na história, e até tendo chegar uma própria parte dele na próxima fase. Mas enfim, eu avanço por várias partes em que uso essa mecânica, até chegar esse que tem que subir enquanto da direita gira, e chegando no topo tem uma espátula me esperando. Depois de pegar a espátula, eu finalmente chego no navio robô que o holandês voador tinha falado. E o que eu basicamente tenho que fazer é ativar os botões e coletar uma espátula escondida. E eu ativo todos os botões e ganho uma conquista de Ship Shape por conseguir resgatar o navio do holandês de volta. E depois de ativar todos os canhões, eu aperto o botão para atirar. E isso acontece. We got your ship back and defeated the robots. That you did! But now that I look at it, I think I'll keep this golden spatula. It's so nice and shiny. It reminds me of my first buried treasure. But what about our deal? Ah, never make a deal with a ghost. Deals don't mean anything to me, except for that great deal I got on a butter churn back in 1873. What a prize, I tell you, nothing beats creamy hand-churned butter. Wait just a cotton-picking minute, Butter Boy. We did all that stuff, and you're backing out like a sea weasel. Sea weasel? Ah, them's fighting words. If you want this gold thingy so bad, come and get it.
your eye. É, pois é. O holandês nos trai e não quer entregar a espátula. E para ser bem sincero, esse boss é ridículo de fácil. Por ele ser um holandês voador, eu achei que seria um desafio bem maior. Mas a única coisa que ele faz é jogar esse laser pelos olhos. E para derrotar ele, é só desviar dos lasers. Não tem muito mistério. Até que ele tente te jogar fogo. Quando ele fizer isso, é só laçar ele e já era. Derrotando ele, eu ganho uma espátula e, é claro, uma conquista também. Agora que eu tô na fita do biquíni de novo, eu fico meio cansado e decido dormir um pouco. Afinal, ninguém é de ferro, né? Depois de dormir um pouco, eu acordo no próprio sonho do Bob Esponja. E assim que acordo, eu falo com o Gary, que me diz que eu estou dormindo ainda. E basicamente, aqui nessa missão é coletar todas as espátulas da fase, em cada ilha de personagem. E pra começar, eu vou na ilha da Sandy. E assim que entro no domo dela, eu estou em um sonho cheio de rampas tematizadas do Texas. É só rampa aqui praticamente. E é bem fácil de se perder aqui também. E depois de um tempo, eu chego até uma pequena ilha que está coberta de lama e infestada de robôs. E assim que derroto todos, eu ganho uma espátula. Como recompensa, eu também pego uma meia escondida que estava atrás da casa. Voltando pra rampa, eu passo pela caveira e sigo até uma noz gigante, que tem uma espátula também no topo dela. Agora que eu entro na caixa e volto para o começo, eu já logo troco para o Bob Esponja de novo. Eu vou direto pra casa do nosso amigo Lula Molusco. Ao entrar o Sr. Sirigueijo me diz que tem uma espátula dourada lá no topo. Seguindo, eu sigo pulando em cada nota musical. As notas azuis são estáveis, mas se ficar muito tempo em cima da amarela, ela cai e você vai junto. E avançando um pouco, eu pulo em tambores e também saxofones. Depois de quicar bastante, eu pulo no narizão do Lula Molusco e coleto a espátula que estava no topo da fase. Seguindo depois de terminar a casa do Lula Molusco, agora eu vou em direção ao Siri Cascudo. E entrando lá, eu encontro justamente o Lula Molusco. E entro na parte que eu mais sofri no jogo. Aqui o desafio é simples teoricamente, mas pra mim foi bem chato. Basicamente, a cada tipo de inimigo que eu derroto, uma parte do hambúrguer se desfaz, até que monte uma ponte para destruir um gerador de robôs. No total, eu preciso fazer isso 3 vezes. E depois de um longo tempo tentando, é sério, foi um tempinho isso aqui, eu finalmente consigo. E além disso, eu coleto a penúltima meia do Patrick que estava escondida no canto da arena. Seguindo agora, eu passo por algumas plataformas de espinhos até chegar na casa do Patrick e enfrentar o meu maior desafio de todos os tempos. E assim que eu entro... Not so fast, SpongeBob. You'll have to pass my test before you get this. Very well, sir. Challenge, except Very well. you're holding it. You did it! No. Ai, meu Deus do céu, velho. Obrigado, Patrick The Star. Bom, depois desse grande desafio de coletar a espátula do Patrick, eu volto para a fenda do biquíni e corro direto para o Siri Cascudo, porque meio que eu deixei uma meia para trás. Mas com isso eu coleto a última meia perdida do Patrick, ganhando uma conquista e no total foram 80 meias. E agora que eu tenho todas elas, eu vou devolver para o próprio dono. E como eu disse no começo, a cada 10 meias ele me entrega uma espátula. Então no total eu pego 8 espátulas douradas com o Patrick, fazendo assim eu ficar com 90 no total. E já aproveitando o embalo, eu vou comprar todas as espátulas do Sr. Sirigueijo, gastando todas as minhas peças douradas. No total tenho 98 espátulas também, faltando 2 para finalizar o jogo. E essas 2 estão na última fase, no balde de lixo. E assim que eu entro lá... Ah, tinha que ser. Look at that guy. With that big square head and those short shorts. That's the most hideous thing I've ever seen. Wait, that hideous thing looks like me. I always knew SpongeBob would be the death of me. Jumpin' jelly beans? A robot SpongeBob. There's definitely something funny going on here. And I don't mean you. Something else funny. Plankton! You're behind all this, aren't you? Yes, yes, it was me all the time. Behold, the Duplicatotron. I registered the name, so don't even think of ripping me off. With this, I can make a robot copy of anyone. I was going to make an army of loyal robots that would obey my every command. But they're running amok! I forgot to set the switch to obey Plankton. Ugh. But now that Daddy's home, I can fix that! What's wrong now? It should be working! It is working! They're obeying me! I knew I shouldn't have made a copy of myself, but I'm just so cute! You've interfered with my plans for the last time! SpongeBob, meet SpongeBob! Hi, how do you do? Allow me to introduce my friends, Patrick, Sandy. Enough! Prepare to meet your doom!
Pois é, meus amigos, não dava pro último boss ser outro, né? Agora na última fase eu estou contra o robô do Bob Esponja e do Plankton. E apesar de ter esse tamanho e essa aparência macabra, pra derrotar ele não foi muito difícil. A primeira fase é só destruir cada bolinha verde que está nele, parece umas espinhas. Ele tem alguns ataques de karatê e umas palavras que ficam saindo da boca dele, mas é bem fácil. Depois de destruir todas as espinhas dele, eu ganho uma espátula, e o Bob Esponja começa a dar defeito e cair no chão. E o nosso Bob Esponja de verdade decide que vai entrar dentro do robô e destruir ele por dentro. Mas antes disso, ele cria 2 braços de balão bizarro, mas mesmo assim eu ainda entro dentro dele. E o Plankton robô vem junto. Aqui dentro do Bob Esponja, a minha missão é chegar até o cérebro, mas o Plankton me atrapalha durante o caminho todo. Para poder bater nele, eu tenho que eliminar todos os inimigos da plataforma e dar uma rodada nele. Eu faço isso várias vezes, até chegar no núcleo. E lá, é só jogar um torpedo de bolha e destruir o último circuito. Fazendo assim, eu mato de vez o Bob Esponja robô, além de conseguir as últimas 3 conquistas restantes. A de fazer 100%, a de coletar as 100 espátulas e também a de derrotar o último boss. E com isso, eu finalmente finalizo o 100%. Que pra mim é o melhor jogo atual do Bob Esponja. Só não superando o do filme de PS2. Esse sim eu queria um remake. Mas bem, aqui eu me despeço de vocês. O vídeo ficou grande pra caralho. Bem maior do que eu esperado. E eu ainda cortei bastante coisa, mas enfim. Comentem aí quais jogos vocês querem a platina ou 100%. Eu tô em dúvida dentre esses 3 aqui. Então comentem qual deles eu deveria platinar. Mas bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.